Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Ilana do In The Sky Blog e hoje a gente vai conversar uma coisa um pouquinho diferente, tá? Mas nada fora da literatura. Eu já falei um pouquinho de roupa aqui no canal outro dia, já falei de série também. E hoje a gente vai falar sobre o domínio público de escritores. Esse ano de 2021, o George Orwell, que é o escritor de Revolução dos Bichos, 1984, ele entrou em domínio público. E muita gente reclamou sobre isso, né? Falando que, agora ele vai começar a brotar um monte de livro dele, que saco, não sei o que, porque as editoras, todo mundo vai ficar na asa e não sei o que. Então, gente, eu fiquei pensando, li muito comentário a respeito disso, tá? Quantidade de pessoas que achou ruim obra de um escritor que faz tanto sucesso entrar em domínio público, teve muita gente que achou ruim, teve muita gente também que achou bom. Eu sou uma das que achou isso maravilhoso. Por que eu acho isso? Bom, quando um escritor e a obra dele entra em domínio público, isso faz com que mais leitores tenham acesso às obras dele e não fiquem, e essa obra ela não fica apenas com uma única editora. Então essa única editora não está detendo ali os direitos e pode trabalhar com o valor que ela quer. Então se ela quer deixar o preço tipo lá nas alturas, então as pessoas não vão comprar e é só uma elite de pessoas que vai acabar comprando aquela obra. Quando isso entra em domínio público, já não. A gente acaba tendo aí uma quantidade de preço muito diversa. Mas, primeiramente, antes da gente explicar aí por que isso é benéfico, o que significa quando a obra de um escritor entra em domínio público? Então, tô aqui com duas edições do George Orwell. Eu tô com esse box aqui maravilhoso da Novo Século para mostrar para vocês, tá? Que inclusive já mostrei no meu blog. Tô aqui com essa edição lindona da Faro Editorial, que é do selo Aves Raras. E eu também trouxe aqui um livro da Anne, da escritora Montgomery, tá? Da Anne de Green Gables. Eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho como é que funciona. Bem básico, tá? Primeiramente, o escritor, ele entra em domínio público, a obra desse escritor, ela entra em domínio público quando completa 70 anos da morte dele. No caso do nosso querido George, o ano de 2021 vai estar fazendo 70 anos da morte dele. Então, no dia 1º de janeiro do ano, tá, que ele completa 70 anos, a obra já entra em domínio público, é automático. Então, daí as editoras e empresas que querem tá aí publicando a obra dele, elas podem, sem estar pedindo autorização para alguma editora, por exemplo, que detém ali os direitos do autor. Obviamente que isso não acontece, tá? Eu nunca vi nenhuma editora tá pedindo autorização para estar publicando uma obra e tudo mais, porém, se esse escritor está completando 70 anos, automaticamente a obra dele entra em domínio público. Foi o que está acontecendo este ano com o George Orwell. É o que já aconteceu com a Montgomery, tá? Que publica Anne de Green Gables. A Anne de Green Gables, a gente tem várias edições delas, desde a mais barata de R$14,90 até as mais caras de R$70, enfim, tem muita coisa. Por que isso é bom? A gente vive num país que não lê muito. Sabemos disso, que a média do brasileiro ali tá em 2 livros por ano. E conhecendo muita gente que, como eu conheço, a maioria não lê nenhum. Então, isso acaba sendo muito bom. E por que as pessoas aqui no Brasil não lêem? Porque a gente não tem o hábito da leitura. Tá? A gente não tem aí um incentivo de leitura que deveria vir da escola. Hoje em dia, esse incentivo da leitura dentro das escolas também, eles acabam dificultando muito, porque o próprio governo, ele tem ali ele consegue trabalhar junto com a educação para fazer que algumas outras matérias ou tenha outra prioridade dentro das escolas, ou seja, a leitura acaba não sendo uma delas. Então isso acaba contribuindo para que poucos leitores, que o Brasil tenha poucos leitores.
acontece. Então, como a gente já não tem aí um incentivo à leitura tão legal desde pequenininho, a leitura do Brasil ela acaba não sendo um hábito, sendo assim, o brasileiro lê pouco. Temos muita gente que lê? A gente tem. Óbvio, quando você faz parte de um ciclo de pessoas que lê muito, como essa galera que tem IG literário, tem blog, tem canal no YouTube, acaba escrevendo também, a gente não percebe a quantidade de gente que não lê. Eu dou palestras, eu posso dizer pra vocês que é um pouco assustador ver como tem adolescente que não é leitor, então isso me assusta bastante, tá? Então, quando uma obra consegue entrar em domínio público, isso é benéfico porque ela cabe no bolso de várias pessoas e acaba incentivando alguém a ler mais. O caso do George Orwell, a gente tem edições aí dele que saiu esse ano, que tá vindo de R$14,90 até, sei lá, R$70. Então, puxa vida, uma pessoa que quer muito ler, mas ela não tem, assim, um financeiro legal, ela pode estar comprando um livro por menos de R$20 tranquilamente e tá gostando daquela obra. Então, assim, o valor dessa obra, quando publicada, ela acaba sendo atrativa para quem quer começar a ler e quem gosta. Inclusive, até ela acaba sendo atrativa para quem compra livro para biblioteca. As bibliotecas no nosso país, elas também não têm uma verba muito grande. Tanto que todas elas, tá? Vamos falar de biblioteca pública e municipal? Todas elas dão muito valor à doação que elas recebem dos leitores. Então, quando elas têm uma verba legal para comprar livros, eles sempre vão no valor mais baixo, ou na promoção, ou no livreiro que consegue passar um preço melhor. Então, quando a gente tem uma obra que entra em domínio público, o leque de preço é muito grande. Então, você pode estar comprando um livro de R$20 e tá lendo uma obra clássica acessível que você vai curtir e você vai poder até dialogar com outra pessoa que leu e gostou muito. Então, assim, isso acaba sendo muito positivo para quem trabalha aí com literatura, para quem quer ler, para quem quer começar a ter esse hábito de leitura. Não consigo ver nada de negativo. Então, o domínio público de uma obra ou de um escritor, ele acaba sendo muito benéfico. Eu trouxe apenas aqui dois exemplos para vocês, mas a gente tem vários escritores. A gente pode citar, por exemplo, até os próprios clássicos da nossa literatura, que são de domínio público há muito tempo, que existe aí obras publicadas de várias editoras, edições incríveis, desde as mais baratas à mais cara, que pode caber no bolso de todo mundo, e isso acaba sendo muito bom. Tá, vou dar um exemplo para vocês de um livro que eu gosto muito, chamado Cortiço. O Cortiço, eu tenho uma edição dele comentada, que eu acho ela incrível. Incrível. Tem pessoas, inclusive, que preferem ler clássicos com o português atual de hoje, né? Que consegue fazer ali essa comparação, dar uma melhoria, porque o português antigo ele já é um pouquinho mais difícil de compreensão. Então, eles conseguem trazer aí os clássicos com o português atual para o nosso português de hoje, o que é muito bom também, e traz o leitor para dentro dos livros, tá? Isso é muito importante. Então, eu quero saber de vocês, se vocês também acham que o domínio público de uma obra é benéfico. Se vocês, quando vocês compram os livros, vocês vão bastante pelo preço, procuram promoções, caso vocês querem muito uma edição, tá? Comentem pra mim que eu vou gostar muito de saber, tá bom? Um beijo pra vocês.